E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. E hoje a nossa aula é sobre tese. Você sabe o que é isso? Se não sabe, se liga aí na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o descritor 8. O que é isso? É um conteúdo voltado para estabelecer a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Ou seja, nós vamos analisar teses de determinados textos e os argumentos que são usados para defender essa tese. Mas e o que é mesmo tese, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Eu já falei para vocês, que a tese é um conteúdo que nós precisamos aprender para identificar nos textos, certo? Então, a tese é uma ideia ou uma opinião defendida por alguém. Eu não quero tomar banho. Eu digo para minha mãe que eu não quero tomar banho. E eu vou utilizar argumentos. Ou seja, eu vou dar justificativas, eu vou dar várias ideias para defender que eu não quero tomar banho. Eu vou dizer que tá frio, eu vou dizer que tá faltando água, eu vou dizer que meu shampoo acabou. Eu vou estudar, eu vou utilizar argumentos, sejam eles verdadeiros ou não, mas eu vou utilizar argumentos para defender a minha ideia, para defender uma opinião, certo? Então agora nós vamos analisar em questões como é que a gente identifica a tese e esses argumentos, tá certo? Vamos lá, eu tenho aqui uma questão para a gente fazer a leitura do texto e nós analisarmos. Leia o texto abaixo. O namoro na adolescência. Um namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes. A começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores, seja conversável e ao mesmo tempo tenha limites muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto para se sentir seguro. O outro aspecto tem a ver com o próprio adolescente e suas condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria escolha. São fatores inconscientes que fazem com que a Mariazinha se encante com o jeito tímido do João e não dê pelota para o herói da turma, o Mário. Aspectos situacionais, como a relação harmoniosa ou não entre os pais do adolescente, também influenciarão o seu namoro. Um relacionamento em que um dos parceiros vem de um lar em crise é, de saída, dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como anteparo de todas as dores e frustrações. Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também enfrenta suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela afetivamente e ao mesmo tempo não massacrá-la de exigências e não ter medo de se entregar é tarefa difícil em qualquer idade. Mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente e que vai durar a vida toda. Esse texto é de Marta Suplicy, Uma pessoa bem conhecida de São Paulo, foi prefeita. Vamos para a nossa questão, para a nossa pergunta. Para um namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. Então aqui é uma afirmação sobre o texto, tá? O argumento que defende essa ideia é: letra A. A família é o anteparo das frustrações. O texto está dizendo isso. Esse é um argumento dito no texto. A família tem uma relação harmoniosa. O adolescente segue o exemplo da família ou o apoio da família dá segurança ao jovem. Percebem que todas as alternativas, elas têm a ver com o texto. Só que eu preciso focar na pergunta. A pergunta diz: para o namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. Qual é o argumento que está defendendo essa ideia aqui? Certo? Então, nós percebemos aqui que é o apoio da família que dá segurança ao jovem. Vocês entenderam? Vamos para a próxima questão. Tenho mais uma aqui. Leia o trecho abaixo. A diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos não resolveria o problema da criminalidade praticada pelo menor infrator. Se isso ocorrer, os bandidos vão recrutar crianças mais jovens para a prática criminosa.
Os presídios ficaram superlotados de adolescentes e muitas escolas vazias. Esse é um problema social que precisa ser resolvido com projetos sociais que visem solucionar a causa do problema e não seus efeitos. No parágrafo acima, o autor defende a seguinte tese. O que é que o autor está defendendo aqui no texto, certo? Aí, presta atenção. Não importa a minha opinião. Eu, professora Ana Célia, eu posso não concordar com o que esse trecho está dizendo. Mas o meu foco é no que o autor desse texto, né? Eu não coloquei aqui o autor, né? Mas o que esse autor está defendendo, né? Qual é a tese defendida por ele? Letra A. Diminuir a maioridade penal é uma boa solução. Ele está defendendo que diminuir a idade penal não resolveria o problema. Ele está dizendo que é preciso criar mais presídios. Ou ele está dizendo que é preciso combater a causa e não seus efeitos. O texto é curto, então rapidamente nós conseguimos identificar o que ele está defendendo. Alguns autores, eles colocam a tese, né, o que eles querem defender logo no início do texto, mas aqui aconteceu o contrário, né? Pelo menos aqui, como nós temos apenas um parágrafo, então o autor ele colocou a tese dele no final do parágrafo, sendo que a tese defendida por ele é que é preciso combater a causa e não os efeitos. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Aqui nós temos, observe o anúncio ao lado, certo? O anúncio diz: nota pública, vacina para todas e todos, em prol do direito coletivo e universal à imunização contra a Covid-19. A BONG, Democracia, Direitos e Bens Comuns. Né? Então, aqui é um anúncio, né, feito por uma ONG, né, chamada ABONG. Vamos lá. No anúncio, a tese defendida pela ABONG é... O que é que a ABONG está defendendo neste anúncio aqui? Letra A. Que as vacinas são um direito universal. A vacinação contra a Covid-19 para todos. A conscientização da vacinação para todos. Ou a vacinação contra a Covid-19, inclusive para os jovens. Apenas neste anúncio aqui. O que é que a instituição, que a ONG está defendendo, certo? Percebemos aqui que ele está defendendo a vacina para todos, né? Ela só colocou todas e todos, mas o sentido é o mesmo, né? Não é a letra D, porque ela está dizendo inclusive para jovens. Não está falando de jovens aqui, certo? Está dizendo que a vacinação é um direito universal, tá? Mas aqui é a vacina contra a Covid e não as vacinas no modo geral, certo? Então aqui, a tese que este anúncio está defendendo é a vacinação contra a Covid-19 para todos, tá bom? Ficou entendido aqui sobre a tese? Eu espero que você tenha compreendido o que é tese, como identificar em um texto, certo? Como eu falei, se inscreve no canal, curte essa aula se foi importante para você. Deixa alguma dúvida aqui nos comentários, certo? Fica inscrito, confere se você acionou o sininho para receber todas as aulas que eu colocar aqui no canal. E até a nossa próxima aula.